Outro destaque desse sábado, porque o Supremo Tribunal Federal concedeu liberdade ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e vamos voltar a Brasília para conversar com o Yasmin Costa e saber se já tem uma previsão de horário para que Cid, então, possa ir para casa. Yasmin, já tem? Olha, Soraya, a gente ainda não tem essa confirmação de um horário que Mauro Cid vai deixar essa prisão, que está preso desde maio por conta da suposta fraude nos cartões de vacina da família Bolsonaro. Ele está preso aqui em Brasília, por isso a gente ainda não sabe o horário específico, porque essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a soltura de Mauro Cid, ela foi tomada há pouco. Inclusive, o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele homologou, aceitou o acordo de colaboração, o acordo de delação premiada que foi firmado entre Mauro Cid e a Polícia Federal. Hoje, decisão de hoje também, de momento, do ministro Alexandre de Moraes. E como eu disse, agora a gente vai precisar acompanhar, porque todos os envolvidos, todas as autoridades envolvidas estão sendo notificadas dessa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. De fato, o que a gente conseguiu acesso a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autoriza essa soltura do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e, entre outras coisas, ele autoriza a soltura de Mauro Cid, o ministro Alexandre de Moraes, mas impõe algumas medidas cautelares, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. Ele não pode se ausentar da comarca, ou seja, Brasília, no período noturno, e também não pode se ausentar por motivo que não seja comunicado à comarca que está autorizada, que está comandando esse uso da tornozeleira eletrônica, que vai ser instalada pela Polícia Federal. E todas as segundas-feiras, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, Mauro Cid vai precisar se apresentar em juízo. Ele também fica proibido de se ausentar do país e tem que entregar o passaporte. Qualquer tipo de passaporte também vai ser cancelado, determinação do ministro Alexandre de Moraes, além da suspensão imediata de qualquer documento de porte de arma de fogo em nome do investigado. Além disso, ele fica proibido de usar as redes sociais, Mauro Cid, proibido de se comunicar com os demais investigados, e nessa decisão de Alexandre de Moraes, ele excetua. Mauro Cid pode ter sim contato com quem? Com a Gabriela Santiago Ribeiro Cid, que é a mulher dele, Beatriz Ribeiro Cid, que é filha de Mauro Cid, e também com Mauro César Lorena Cid, que é o pai do tenente-coronel Mauro Cid. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Mauro Cid tem que ficar afastado de todas as funções como militar do Exército, e qualquer descumprimento dessa medida pode acarretar uma revogação dessa determinação de soltura, dessa revogação da prisão de Mauro Cid. Há pouco, como eu disse, como a informação está chegando a todo momento e as autoridades estão sendo comunicadas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, assim que foi comunicado, ele usou as redes sociais para falar sobre esse caso envolvendo Mauro Cid. O que Dino disse pelas redes sociais? Abre aspas, minhas homenagens à equipe da Polícia Federal que atuou para o andamento da colaboração premiada do senhor Mauro Cid. A Polícia Federal atuou com serenidade, profissionalismo e pleno atendimento à Constituição, às leis e à jurisprudência do STF, palavras do ministro da Justiça, Flávio Dino. É como eu disse, né, Soraya, as informações estão chegando a todo momento, a gente vai seguir aqui em Brasília apurando e acompanhando a repercussão desse caso. Qualquer novidade sobre efetivamente a saída de Mauro Cid da prisão, eu te chamo e trago aqui para informar a nossa audiência. Por favor, Yasmin, inclusive tem passe livre aqui, a gente fica nessa expectativa, né, de a qualquer então momento ter a informação confirmada da saída de Mauro Cid e o caminho para casa. Obrigada, a gente volta a se falar ao longo da programação. Suano, queria te ouvir, né? Então, Moraes concedeu essa liberdade, então, para o ex-tenente-coronel, com algumas condições, como a Yasmin muito bem disse, fica agora a expectativa do horário para essa saída, mas eu queria te ouvir, saber da sua análise também, essa soltura demorou a acontecer, sabendo que ele está preso desde o mês de maio, né? Soraya, demorou sim. Eu vou utilizar argumentos que vários juristas estão apresentando, em especial
aqui na Jovem Pan, nos programas do qual eu participo, e nos jornais que estão sendo apresentados. Aqueles que são garantistas fizeram uma crítica à Operação Lava Jato, dizendo que a Operação Lava Jato utilizou de métodos que não seriam muito adequados, porque eles poderiam, de alguma forma, retirar o Estado Democrático de Direito, ou está minando o Estado Democrático de Direito, porque estaria retirando direitos daqueles que são investigados ou aqueles que são interrogados. E aí diziam o seguinte: ora, um dos métodos que foi inadequado era prender preventivamente uma personagem, pegar esse indivíduo, oferecer uma colaboração, que naquela época era chamado de delação premiada, agora é chamado de colaboração premiada, para que ele entregasse, ou que de alguma forma ele participasse e colaborasse com a apreensão daqueles que são os focos do problema. Basicamente era isso, e dizia, isso está inadequado. A pergunta que eu faço é, por qual razão, se isto era inadequado e foi apresentado por várias autoridades do judiciário como inadequado naquela época, agora está sendo aplicado? A questão não se trata de dizer se isso está certo ou errado mais, mas que haja a aplicação e a consideração correta, equilibrada, isonômica dos métodos e das pessoas, porque acaba ficando para a sociedade brasileira a ideia de que apresente-me o homem e eu digo qual é o crime. Este é um método que não é democrático. Além disso, vamos pegar o caso do Mauro Cid. Sim, o Mauro Cid está sendo investigado. Ele participou de audiências. Ele está se apresentando. Ora, qual é o objetivo afinal? É trazer a realidade sobre um fato que está sendo apresentado como o fato principal para chegar a uma outra pessoa, no caso o ex-presidente da República, ou é apenas colocá-lo numa situação de constrangimento, porque isso mina o Estado Democrático de Direito. O que se espera é apenas uma coisa, que a justiça seja aplicada isonomicamente para toda a sociedade e não com escolha para tal ou qual personagem. A gente lembra também que bem na véspera do feriado de 7 de setembro, né, então no dia 6, ele esteve ao STF junto com o seu advogado para confirmar a intenção de fechar o acordo de delação premiada. Isso teria então favorecido nessa soltura dele e também entender se essa delação de Cid pode ajudar a Polícia Federal em a esclarecer outros casos, além deste então relacionado ao cartão de vacina? É a mesma situação. Você foi perfeita aí. O que está sendo feito é a pressão para alguém para que ele delate pessoas por um suposto crime. Primeiro, nós temos a questão do cartão de vacina. Sim, aí é fato. Se porventura isso se confirma, isso não pode ser admitido por várias razões. Primeiro, porque é um delito, um crime produzido pela sociedade brasileira. Ponto. Isso já está configurado. Seja pelo nosso ordenamento jurídico, seja pelo nosso ordenamento penal. Isso já está configurado. Além disso, se porventura ele cometeu este ato, pelo próprio direito militar e pelo comportamento militar, ele tem que ser punido, porque não se admite alguém que falte a verdade ou que faça fraude. Não apenas o Mauro Cid, mas em qualquer momento, até mesmo para pessoas que colaram em prova. Isso era muito comum nas academias militares. Quem cola em prova perde a honra militar, razão pela qual deveria ser desligado. Veja, é essa a situação. Ele tem que ser punido se porventura for comprovado, mas não se pode usar métodos que já foram reprovados, supostamente. Eu particularmente entendo o método da colaboração premiada e a razão pela qual foi colocado no ar já num período passado muito recente. Mas se um método foi reprovado em uma circunstância, ele não pode ter sido reprovado para algumas pessoas, mas ele está sendo utilizado para outras. Mais uma vez, a questão toda é a isonomia. O fato dele ter ido no dia 6 ou ele ter se encontrado antes, ali já pode ter ocorrido uma negociação. Mais uma vez, nós estamos querendo resolver o problema dos crimes ou estamos querendo apenas selecionar os criminosos? Obrigada, Suano. A gente ainda volta a falar sobre este assunto aqui ao longo do Fast News, que faz mais uma pausa. Até já.